Oi, tudo bem com vocês? Agora eu vou fazer mais um exemplo, esboçar o gráfico da função y igual a x igual a ln de 4 menos x ao quadrado. Para isso eu vou usar o roteiro que nós vimos. No primeiro passo do roteiro nós vamos determinar o domínio de f. Lembre, ln de x está definido para valores de x pertencentes aos reais, tais que x é maior do que zero. Como no nosso caso nós temos ln de 4 menos x quadrado, domínio de f vão ser todos os x pertencentes aos reais, tais que 4 menos x quadrado é maior do que zero. Ou seja, o conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que menos x quadrado é maior do que menos 4. Agora, multiplicando a última inequação obtida por menos 1, vai resultar em x quadrado menor do que 4. Não esqueçam que é necessário trocar o sinal. Assim, domínio de f é o conjunto dos elementos x pertencentes aos reais, tais que x quadrado menor do que 4. Agora, extraindo a raiz quadrada, lembrem que raiz quadrada de x quadrado é igual a módulo de x e raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, domínio de f são todos os números x pertencentes aos reais, tais que módulo de x é menor do que 2. O que nós também podemos escrever como conjunto do x pertencente aos reais, tais que o x é maior do que menos 2 e menor do que 2. O que é igual na notação de intervalo ao intervalo aberto, menos 2, 2. Assim, o domínio de f é igual ao intervalo aberto, menos 2, 2, e f está definida somente para valores de x entre menos 2 e 2. No segundo passo do roteiro, nós vamos determinar interseções com os eixos x e y. Se x igual a zero, então y é igual ao f de zero. Onde tem x, eu vou substituir por zero. Então, nós vamos obter ln de 4 menos 0 ao quadrado, tá? Como 0 ao quadrado é igual a 0, o y vai ser igual a ln de 4, que é aproximadamente 1,3862. Assim, se o x é igual a 0, y é aproximadamente 1,3862. Agora, se y for igual a zero, então nós temos ln de 4 menos x quadrado igual a zero, o que nós podemos escrever como log de 4 menos x quadrado na base e igual a zero, e pela definição de logaritmo, nós temos que esta igualdade é válida se e somente se e elevado a zero é igual a 4 menos x ao quadrado. Agora, como e elevado a zero é igual a 1, resulta em 1 igual a 4 menos x ao quadrado, passando menos x ao quadrado para o primeiro membro e passando 1 para o segundo membro, nós obtemos x quadrado igual a 4 menos 1, que é igual a 3, ou seja, x quadrado é igual a 3, e assim o x é igual a mais ou menos raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7320. Assim, se y é igual a zero, x é aproximadamente 1,7320 ou aproximadamente menos 1,7320. No terceiro passo do roteiro, nós vamos determinar se a curva possui simetrias. Para isso, eu fui calcular f de menos x para verificar se f é uma função par ou uma função ímpar. F de menos x é igual. Onde tem x, eu vou substituir por menos x. Então, nós vamos ficar com ln de 4 menos. Coloquei menos x entre parênteses ao quadrado. Não esqueçam de colocar os parênteses para vocês não errarem a conta. Agora, menos x ao quadrado é menos x vezes menos x. Como menos com menos é mais, vai dar x ao quadrado.
Então, f de menos x é igual a ln de 4 menos x quadrado, que é exatamente o f de x. Assim, f de menos x é igual a f de x para todo x pertencente ao domínio da função, e o gráfico de f vai ser simétrico em relação ao eixo y. No quarto passo do nosso roteiro, nós vamos determinar se o gráfico da curva possui assíntotas horizontais e ou verticais. Para determinar se possui assíntotas horizontais, nós calculamos limite de f de x com x tendendo a infinito e limite de f de x com x tendendo a menos infinito. Porém, no nosso caso, f de x está definida somente para valores de x entre menos 2 e 2. Assim, não faz sentido calcular limite de x tendendo a infinito. Logo, o gráfico de f não possui assíntotas horizontais. Agora, para determinar se o gráfico de f possui assíntotas verticais, observem o seguinte. Nós sabemos que o limite de ln de x, quando x tende a zero por valores maiores do que zero, é igual a menos infinito. Assim como 4 menos x ao quadrado tende a valores de zero maiores do que zero, se e somente se o x tende a 2 por valores menores do que 2, ou o x tende a menos 2 por valores maiores do que menos 2, nós vamos ter que o limite do ln de 4 menos x quadrado, quando x tende a 2 por valores menores do que 2, é igual a menos infinito, e o limite de ln de 4 menos x quadrado, quando x tende a menos 2 por valores maiores do que 2, é igual a menos infinito. Desse modo, nós podemos concluir que as retas x igual a 2 e x igual a menos 2 são assíntotas verticais. No quinto passo do nosso roteiro, nós vamos determinar intervalos de crescimento e decrescimento de f. Para isso, eu vou aplicar o teste crescente-decrescente. Assim, primeiramente, eu fui calcular f' de x. Nós sabemos que f de x é ln de 4 menos x ao quadrado. Assim, f' de x vai ser 1 sobre 4 menos x ao quadrado vezes a derivada de 4 menos x ao quadrado. Derivada de 4 é igual a zero, derivada de menos x quadrado é igual a menos 2x. Assim, f' de x vai ser menos 2x sobre 4 menos x ao quadrado. Agora, nós sabemos que f' de x é igual a zero se e somente se o numerador é igual a zero. Ou seja, se e somente se menos 2x é igual a zero, se e somente se x igual a zero. Além disso, quando o denominador é igual a zero, f' de x não existe. Nós temos que 4 menos x quadrado é igual a zero, se e somente se 4 igual a x quadrado, se e somente se x igual a mais ou menos 2. Ou seja, se e somente se x igual a 2 ou x igual a menos 2. Porém, nós sabemos que 2 não pertence ao domínio de f, e menos 2 também não pertence ao domínio de f. Agora, eu tracei um segmento de reta, coloquei o zero, e como f está definida somente para valores entre menos 2 e 2, eu também coloquei o menos 2 e o 2. Escrevi os intervalos. Os valores que estão entre menos 2 e 0 podem ser escritos como menos 2 menor que x menor que 0. E os valores que estão entre 0 e 2 podem ser escritos como 0 menor que x menor que 2. Coloquei cada um dos fatores que aparecem em f' de x, o menos 2, o x e o 4 menos x ao quadrado. Nós sabemos que menos 2 é sempre negativo. Nós sabemos que 4 menos x quadrado
é sempre positivo e se o x é menor do que zero, x é negativo, e se o x é maior do que zero, x é positivo. Assim, para valores de x entre menos 2 e 0, nós temos que o sinal de f' de x é igual menos com mais dá mais, ou seja, é positivo. E para valores de x entre 0 e 2, o sinal de f' de x vai ser menos com mais, menos, vai ser negativo. Assim, como f' de x é maior do que 0, para valores de x entre menos 2 e 0, neste intervalo, f é crescente. E como o sinal de f' de x é negativo, para valores de x entre 0 e 2, f é decrescente neste intervalo. No sexto passo do nosso roteiro, nós vamos determinar valores máximos e mínimos locais. Inicialmente, nós vamos encontrar os números críticos de f, que são os números c, pertencentes ao domínio de f, tais que f' de c é igual a 0 ou f' de c não existe. Nós vimos que f' de x é igual a 0 se e somente se o x é igual a 0 e f' de x não existe quando x é igual a 2 ou x é igual a menos 2. Porém, 2 e menos 2 não estão no domínio de f. Assim, 0 é o único número crítico de f. E nós já sabíamos também que f de 0 era igual a ln de 4. Tá? Agora, o sinal de f' em 0 muda de positivo para negativo. Quando o sinal de f' muda de positivo para negativo, nós temos que a f' do valor é um máximo local. Assim, f de 0 igual a ln de 4 é um máximo local. Agora, para eu poder aplicar o teste da segunda derivada, eu vou precisar calcular f duas linhas de 0. Então, inicialmente eu fui calcular f duas linhas de x. Como f' de x é um quociente, nós vamos precisar usar a regra do quociente para calcular esta derivada. Tá? F' de x é menos 2x sobre 4 menos x ao quadrado. Então, a derivada de f' de x, f duas linhas de x, vai ser derivada da primeira, derivada de menos 2x é menos 2, vezes a segunda, vezes 4 menos x ao quadrado, menos a primeira, menos 2x, vezes a derivada da segunda. Derivada de 4 menos x quadrado é menos 2x. Tudo isso dividido pelo quadrado da segunda, dividido por 4 menos x quadrado ao quadrado. Aplicando a propriedade distributiva, menos 2 vezes 4 dá menos 8, menos 2 vezes menos x quadrado dá mais 2x ao quadrado, menos 2x vezes menos 2x dá 4x ao quadrado. Como tem um sinal de menos 4x ao quadrado, tudo isso dividido por 4 menos x ao quadrado. Agora, 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado é menos 2x ao quadrado. Então, nós ficamos com menos 8 menos 2x ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado. Como menos 8 e menos 2x ao quadrado são múltiplos de menos 2, eu coloquei o menos 2 em evidência. E nós temos que pensar, menos 2 vezes quanto que dá menos 8? É o 4. Menos 2 vezes quanto que dá menos 2x ao quadrado? É o x quadrado. Então, f duas linhas de x é menos 2 vezes 4 mais x quadrado, dividido por 4 menos x quadrado ao quadrado. Assim, nós vamos ter que f duas linhas de 0 é igual a menos 2 vezes 4 mais 0 ao quadrado, ou seja, menos 2 vezes 4, que é igual a menos 8, sobre 4 menos 0 ao quadrado, tudo isso ao quadrado. 0 ao quadrado é 0,
então nós ficamos com 4 ao quadrado, que é 16. Como menos 8 sobre 16 é negativo, nós temos que f' de 0 é igual a 0 e f duas linhas de 0 é menor do que 0. Assim, f de 0 é um máximo local, como nós já tínhamos constatado no teste da primeira derivada. No sétimo passo do nosso roteiro, nós vamos estudar concavidade e pontos de inflexão. Para isso, nós precisamos estudar o sinal de f duas linhas de x. Observem que nós sabemos que x² é sempre maior ou igual a zero no conjunto dos números reais. Assim, 4 mais x² vai ser maior ou igual a 4. Multiplicando esta inequação por menos 2, nós vamos obter menos 2 vezes 4 mais x² menor ou igual que menos 2 vezes 4. Não esqueçam que é necessário trocar o sinal. Como menos 2 vezes 4 é igual a menos 8, que é negativo, nós temos que menos 2 vezes 4 mais x² vai ser sempre menor do que zero. Além disso, 4 menos x² ao quadrado é sempre maior do que zero. Assim como o numerador da segunda derivada é sempre menor do que zero e o denominador é sempre maior do que zero, nós vamos ter que f duas linhas de x é menor do que zero para todo x pertencente ao domínio de f, ou seja, para todo x pertencente ao intervalo aberto, menos 2, 2. Desse modo, nós temos que o gráfico de f é côncavo para baixo para todo x pertencente ao domínio de f. Além disso, como não existe mudança de concavidade, porque o gráfico de f é sempre côncavo para baixo, não existem pontos de inflexão. Finalmente, nós vamos juntar todas as informações obtidas para esboçar o gráfico de f. Inicialmente, eu vou marcar no gráfico todos os pontos que apareceram durante o nosso roteiro. Tá? No passo B do nosso roteiro, nós vimos que 0, ln de 4 é um ponto da curva, em interseção com o eixo y. Eu marquei aqui este ponto. E também apareceram os pontos raiz de 3, 0, menos raiz de 3, 0, interseções com o eixo x. Marquei aqui raiz de 3, 0 e menos raiz de 3, 0 também são pontos da curva. No item C, nós vimos que a curva é simétrica em relação ao eixo y, então basta esboçar a curva para valores de x maiores do que 0 ou para valores de x menores do que 0 e após isso fazer uma reflexão no eixo y. No passo D do nosso processo, nós vimos que as retas x igual a 2 e x igual a menos 2 são assíntotas verticais da curva. Então, tracei essas duas retas, x igual a menos 2 e x igual a 2. Agora, além disso, nós sabemos que para valores de x entre menos 2 e 0, está aqui, o gráfico de f é crescente. Então, ó, perto da assíntota, né? E vai até o ponto 0, ln de 4, que nós sabemos que pelo item f é um máximo local, tá? Então, tá aqui. Aí depois, para valores de x entre 0 e 2, nós temos que o gráfico de f é decrescente. Então, para valores de x entre 0 e 2, o gráfico de f é decrescente. E, finalmente, pelo item G, nós sabemos que o gráfico de f é sempre côncavo para baixo, tá? Então, aí tem um esboço do gráfico de f que confere com todas as informações
que nós obtemos.